Deus, orientar-nos no estudo da tua palavra. E que possamos aqui, ó Pai, que possamos sair daqui não como entramos, mas consolados, confortados, repreendidos e abençoados pelo conhecimento da tua palavra. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marcos, popular Marquinhos, faço parte da igreja de João Alves, sou um dos anciãos lá da igreja central. Amém. E agradeço mais uma vez o convite. Mas vamos ao que realmente interessa, que é a mensagem da palavra de Deus. Para iniciarmos, vamos abrir nossa Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Isso. Repetindo, Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Amém? Amém. O texto nos diz: ninguém me inquiete, pois trago no corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo parece estar incomodado, mas ele fala daqui de marcas. Marcas no corpo. Como a vida tem te marcado? Que marcas você traz em seu corpo desta vida? Nós sabemos que no decorrer da nossa jornada cristã, nós somos marcados. Paulo também ele trazia no seu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando aqui de estigmas. Sabe o que é estigma? Estigmas são aquelas marcas que, segundo algumas pessoas, aparecem no corpo, as marcas do Senhor Jesus Cristo. As mãos começam a sangrar, os pés e aqui os lados também vem como a testa. São chamados de estigmas, são as marcas do Senhor Jesus Cristo. Não sei se isso já realmente aconteceu alguma vez na história, mas assim que está o nome, as marcas do Senhor Jesus Cristo são chamadas de estigmas. Mas Paulo aqui não está falando de estigmas, ele está falando de marcas de sofrimento, as quais ele passou por anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Para você ter uma ideia do que Paulo sofreu, eu quero abrir com vocês lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 24 ao 28. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 24 ao 28. Eu queria que alguém lesse em voz bem audível, para que possamos entender onde eu quero chegar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 ao 28. Posso ler? Pode sim. 5 vezes recebi dos judeus uma 40 e açoite menos 1. Fui 3 vezes fatigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na varagem do mar. Uma jornada muitas vezes em perigo, de rios em perigo, de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentis, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigia muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Leia o próximo verso, por favor. Além das coisas exteriores, há o que pensar sobre mim. Diariamente há preocupação em todas as igrejas. Vai até qual? Vá, pode ler, próximo. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me inflame. Ok, tá bom. Muito obrigado. Percebam aí, Paulo aqui dá um relato do que ele passou por ser servo de Jesus Cristo. E vamos aqui analisar. Primeiro ele fala que recebeu 5 vezes, ele foi açoitado, recebeu 39 açoites. Ele fala de uma quarentena menos 1. 5 vezes ele foi açoitado, recebeu 39 açoites.
depois foi fustigado 3 vezes com vara. E aí ele prossegue, dizendo que foi apedrejado também uma vez. E ele fala também de por causa das viagens, ele sofreu perigos no rio, perigos foi naufrágio 3 vezes, não é isso? 3 vezes. 3 vezes sofreu naufrágio. Passou um dia e uma noite no abismo em alto mar, sem ver a terra. Então e você prossegue, mas ele em perigos de salteadores, em perigos no rio, em perigos nas ruas. Ele até fala de entendimento de patrícios. Irmãos falsos. Calma, chego lá. Entre patrícios, ou seja, pessoas da mesma nacionalidade que ele. Também entre os gentios, ou seja, ele experimentou perigo entre os judeus e entre os gentios. Mas também eles que perigo entre falsos irmãos. E aí ele diz que em fome e sede, frio e nudez. Perceba que Paulo passou por muitos problemas. Mas de onde ele tirava forças para se manter firme? Porque eu já vi pessoas deixando a igreja por menos coisas do que isso. Ao analisarmos tudo que Paulo falou, nós chegamos a pensar, um dia que ele tirava força para suportar tudo isso. E ele até diz, frio, fome, nudez, e ele diz, perigo entre falsos irmãos. Muitas vezes tem pessoas que deixam da igreja, só porque o irmão olhou feio para ele, já sai da igreja. No entanto, a gente vê que Paulo, ele resistia, ele, mesmo passando por tudo isso, ele permanecia firme na fé. Ele diz, quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que não me escandalize? Ou seja, Paulo que estava dizendo aí, eu não sou um super apóstolo, não. Eu sou humano. Ele está dizendo que ele não era forte o tempo todo. Será que nessa manhã estou falando para alguém que está passando por problemas, dificuldades, e que já não tem mais força para prosseguir, que já pensou em deixar a igreja? Compare sua vida com a de Paulo, creio que você não passou nem metade do que ele passou. E por que Paulo aguentava tudo isso e permanecia firme? Como ele conseguia? De onde ele tirava forças para isso? Nós temos 3 passagens bíblicas onde Paulo nos dá a ideia de onde ele tirava essas forças. 3 passagens que ele mesmo escreveu em seus epístolas. A primeira delas se encontra em 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. Amém? Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Então, o primeiro ponto aqui que eu aprendo da vida de Paulo, como ele conseguia forças para se manter firme nos caminhos de Deus. Ele não olhava, ele não se atentava naquilo que se via, mas naquilo que não se via. Como assim, Marquinhos? Nós temos muitos problemas e dificuldades. Quanto mais você foca nessas coisas, mais motivos você vai ter para desistir. Nós lemos o relato de Paulo, o que ele passou por amor ao Evangelho. E ainda assim ele permanecia firme, porque ele não se atentava nas coisas que se veem, e sim nas que se não veem. Ou seja, ele vivia como se estivesse vendo o invisível. Está em Hebreus 11:37, quando fala sobre Moisés. Que ele vivia como se estivesse vendo o invisível. Todas as vezes que nos atentamos nas coisas que se veem, nós acabamos desistindo. Porque o que você vê nesse mundo? Dor, desgraça, sofrimento, traição, decepção. Como prosseguir vendo todas essas coisas? No entanto,
Paulo estava focado em outra coisa, nas coisas que não veem. O que é que não se vê? A ajuda do Espírito Santo. Você não vê isso, mas ele está aí com você. Amém. Amém. A presença de Deus através do Espírito Santo. Você também não vê, mas ele está aí com Amém. você. Outra coisa, nós não vemos também os anjos de Deus operando a nosso favor. Vamos tirar do salmo que os anjos acampam ao seu redor dos que eu temo e nos livram. Muitas vezes não vemos, mas ali tem um anjo nos protegendo, nos guardando. É nessas coisas que temos que firmar a nossa fé. Não é nessas coisas que se veem. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se veem, que não se veem, do que se espera. Não é você ver e ter fé, é você ver e não ter fé. Você não vê e ter fé. É você prosseguir, mesmo que tudo pareça dar errado. Isso é você ter fé. Hoje muitas igrejas têm pregado aqui: venha, veja e creia no que Deus pode fazer na sua vida. Venha, e aí eu crer para ver. É assim como de São Tomé, é crer para ver. No entanto, na fé cristã, você tem que crer para ver. Você primeiro precisa crer. Quando José foi atravessar o Rio Jordão, o sacerdote que falou na frente dele precisava molhar os pés na água. Eles iam caminhando e não viam a água se abrir, mas precisavam pisar na água para que a água pudesse se abrir. Amém. Amados, nós precisamos viver como se nós estivéssemos vendo. Eu hoje sei o que é realmente isso, literalmente falando, porque eu tenho que confiar nas pessoas, eu ando sem ver para onde estou indo. Isso é fé. Paulo diz que o justo viverá pela fé. Amém. Nós precisamos viver pela fé. Mas tem pessoas que vivem pelas coisas desta vida. Estão atentando nas coisas que se veem, não nas que se não veem. O que é que nós vemos? As aflições, os problemas, as dificuldades. Jesus mesmo nos advertiu quanto a isso. Em João 16:33, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. É daí que Paulo tinha o seu alento, a sua força para prosseguir. Não é que ele gostava de sofrer, não. Paulo não era masoquista, não. Mas ele visualizava aquilo que não dá para ver. Sua mente estava voltada não nas coisas aqui dessa terra, mas nas coisas celestiais. Em que estamos baseando nossa fé? Muitas pessoas têm abandonado a Cristo por simples problemas e dificuldades. Enquanto que a gente vê que Paulo, ele apoiou 5 vezes, ele levou 39 açoites, foi fustigado 3 vezes com vara, foi apedrejado 1 vez, passou 3 naufrágios, passou um dia e uma noite no abismo. Paulo enfrentou perigos nas ruas, nos rios, perigos entre pessoas que ele amava, e ele não desistiu. Paulo passou de fome, sede, nudez, frio e nudez. Quem de nós já passou por tudo isso? Muitas vezes as pessoas, quando estão passando por dificuldades, a primeira coisa que elas fazem é deixar de vir à igreja, duvidar do cuidado de Deus. Como permanecemos firmes na fé diante de tantas dificuldades? Paulo nos dá o segredo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são passageiras, são temporais, mas as que se não veem são eternas. Amém. E eu desafio você a procurar na Bíblia onde ele está dizendo que o sofrimento é eterno. Em nenhum lugar você vai encontrar isso. Pelo contrário, quando você vai lá em Salmo 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria não terá nenhuma. O que é eterno é a vida que Deus quer nos dar no céu. É aí que devemos focar nossa mente, não nos problemas e dificuldades. Todas as vezes que nós focamos nisso aí, nos problemas e dificuldades, fazemos nossa fé no que vê,
No que vemos, não no que não vemos, a tendência é nós vacilarmos, é nós abandonarmos o caminho de Deus. Mas nesta manhã, Deus está dizendo: eu estou cuidando de você, não importa o que aconteça com você. Amém. Talvez você não esteja vendo, mas eu estou aqui. Eu vejo quando você está sofrendo, eu estou ali chorando com você. Eu vejo quando você não tem o que comer em casa. Eu vejo quando você está angustiado. Eu me angustio ao seu lado. Eu estou com você. Isaías 63:9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, mas o anjo da sua presença o livrou. Amém. Amados, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é: baseie sua fé em coisas que não se veem, em coisas eternas, não nas coisas que são passageiras. Ok? E quais são as coisas eternas? O cuidado de Deus, os anjos dele ao nosso redor, a vida eterna que nós vamos ter lá nos céus. Amém. O segundo ponto que eu percebo que Paulo baseava sua fé se encontra lá em Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18. O que nós encontramos aí? Porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então perceba aí, o segundo ponto que onde Paulo encontrava forças para viver é porque tinha para ele que o sofrimento que passava aqui não podia nem se comparar com a glória que está reservada para cada um de nós. Amém. Então isso dava forças a ele, porque ele sabia que havia uma recompensa no final. E que valia a pena sofrer o que estava passar o que estava passando, sofrer o que estava sofrendo, porque ele sabia que no final tudo isso ia passar. E que a glória que ele ia ter lá ia superar todo e qualquer sofrimento aqui na terra. Amados, muitas vezes tem gente que estão pregando que o céu é aqui. Ah, venha para cá, você vai ter uma vida feliz, venha para cá, você vai ter carro na garagem, venha para cá, você não vai ter mais doença. Isso não é bíblico. O céu não é aqui. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse: se me perseguiam a mim, também perseguiam a vocês. Nós precisamos permanecer firmes, independentemente do que estejamos passando. E para que isso aconteça, nós temos que ter ciência de uma coisa: nenhum sofrimento aqui pode superar o que nós vamos ter lá nos céus. Isso não é animador? Amém. Ou seja, aqui nós vamos chorar, aqui você pode chorar, aqui você pode sofrer. Porque em nenhum lugar da Bíblia Deus prometeu que aqui nossa vida seria como maravilhosas. Mas Ele prometeu: eu venci o mundo e você também vai vencer. Amém. O terceiro versículo desta manhã que eu queria concluir, que dava forças para Paulo, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Ele é mais ou menos uma continuação deste Romanos 8, 9, ou 8, 18. 1 Coríntios 2, 9. O que é que nós lemos aí? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Amém. Amém. Então, perceba aí que isso é que dava força para Paulo. Porque ele sabia que Deus preparou para nós. E algo inimaginável.
algo que está além da compreensão humana e da visão da imaginação humana. Quando você vai ler lá João escrevendo a cidade santa, você percebe alguém leigo tentando escrever uma coisa que nunca viu. Ele diz eu vi um mar como cristal. Ele não sabia descrever, é como algo que eu já vi aqui. João estava ali como se fosse um índio. Já imaginou pegar um índio da selva, um índio que nunca viu a cidade grande, você pegar, vendar os olhos dele e levá-lo para o centro de São Paulo, e ele lá vai ver ônibus, vai ver helicópteros, vai ver um monte de coisa, e ele vai achar tudo aquilo estranho, mas depois você pega ele, vendo os olhos de novo e leva ele para a selva e deixa ele lá. Como é que ele vai contar para as pessoas o que ele viu? O helicóptero, imagina que ele vai dizer: aí eu vi uma libélula grande voando, e tinha gente dentro da libélula. Aí eu vi eu vi uma cobra enorme, com muita gente dentro da cobra andando. Tudo ele ia dizer como isso, como aquilo, porque era um que estava dentro da sua capacidade. João viu a cidade santa, mas ele não conseguiu descrever com palavras exatas a cidade santa. Por isso que ele dizia, era como um mar de cristal, era como ruas de ouro, era como... Ele compara as coisas que ele já conhecia. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Amém. São coisas que jamais penetrou no coração humano. Eu peço que você analise tudo isso antes de deixar a fé. Porque eu sei que sua vida não tem sido fácil. Eu sei que muitas das vezes estão correndo atrás de emprego, mas não encontram, porque guardam o sábado. Eu sei que às vezes você sofre no casamento, para manter o seu casamento. Eu sei que às vezes falta o pão diário, ou às vezes você é incompreendido no trabalho, ou seu professor não entende porque você não pode ir na sexta-feira à noite. E às vezes tenta até lhe prejudicar. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você estar no mundo e você sofreu uma fatalidade da vida, como aqui ocorreu comigo quando perdi a visão. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é padecer. Mas por que não desisto? Pelas mesmas razões que Paulo não desistia. Amém. Porque eu não estou atentando nas coisas que se veem, ainda mais hoje que não estou vendo, não é verdade? Mas nas que se não veem, naquele que Deus preparou para a gente. Eu também sei que não é o que eu passo aqui, não vai nem se comparar com o que nós vamos ter lá nos céus. Amém. Porque a glória que Ele está preparando para nós é muito maior do que qualquer sofrimento que passamos aqui. Amém. Minha experiência é que eu sei que quando Ele voltar, a primeira coisa que eu vou ver, depois de muitos anos, ou depois de muito tempo, eu não sei, vai ser meu Cristo Jesus voltando na vida do céu. Amém. Porque naquele dia sim eu sei que vai acabar toda a dor e todo o sofrimento. Mas até lá nós temos que ter fé e continuar. Eu sei que o que Deus tem preparado para nós está além da nossa imaginação. Amém. É por isso que eu permaneço. É por isso que pode permanecer firme na fé. E para terminar, meus irmãos, João teve uma visão surpreendente dos salvos lá na glória. E ele perguntou ao anjo: quem são estes de vestiduras brancas? E o anjo disse: estes são os que vieram da grande tribulação. São os que levaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, estes são as pessoas que sofreram. São pessoas que padeceram. Pessoas que viveram errantes pelo deserto. Pessoas dos quais o mundo não era digno. Pessoas que, mesmo passando por dificuldades, eram serem filhos e hoje estão aqui para vencer. Amém. Meus amados irmãos, Jesus passou por muita coisa também aqui nessa terra. Se tem alguém que podia desistir, era ele, porque ele não merecia nada do que passou. Mas ele prosseguiu, ele fez tudo isso para que nós fizéssemos também. Porque ele morreu para que tivéssemos vida. Amém. Ele sofreu para que nós pudéssemos
desfrutar de uma vida de paz. Amém. Então, meu amado irmão, se algum momento passou em sua mente desistir, não desista. Se você tiver que desistir de algo, presta atenção, se você um dia tiver que desistir de algo, desista de desistir. Amém. Porque Jesus não desistiu de você. Amém. E Paulo não era um sobre-humano. Paulo continuou, mesmo diante de tudo que passou, porque ele acreditava. Eu sofri muito dessa vida, não sou nem para comparar com a glória do ouvido. Ele acreditava que Deus tem preparado para aqueles que o amam está além da compreensão humana. Ele acreditava naquele que não se vê, não no que se vê. Então que possamos fazer o mesmo e pedirmos forças a Deus para resistirmos e não desistirmos. Nós vamos ter uma música agora? Então vamos ouvir a música. Enquanto a pessoa canta, medite na sua vida. Eu sei que você tem passado por sofrimento. Ore a Deus. Se você tem vontade de chorar, chore, mas não desista, porque a vitória é certa. Somente aqueles, somente os vencedores é que vão herdar isso aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Você não tem mais forças para existir. Está doendo. Continue. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem no Senhor. Amém. Glória a Deus. Aquele que o criou também está a cuidar de mim e de você. Por mais que não vejamos, acreditemos nós, não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Pois tem para mim que todo sofrimento desta área é presente, não se nem para comparar com a glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque sei que Deus tem preparado, jamais pensa no coração humano, e nunca jamais olho algum humano viu. Isso é que Deus tem preparado para mim e para você. Amém. Então, eu sei que está doendo. Eu sei que você disse que não tem mais forças. Talvez você esteja se arrastando pela fé. Mas não desista. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por esta mensagem de consolo e esperança, Senhor. O Senhor nunca prometeu, Senhor Deus, que ao te seguirmos, nós teríamos uma vida isenta de problemas. Mas, pelo contrário, Pai, o Senhor prometeu que mesmo em meio às dificuldades e à dor, o Senhor estaria ali conosco. Obrigado, Deus. Talvez nós não vejamos, talvez não sei que não vemos, mas é aí que queremos fazer nossa fé. Não é no que podemos ver, mas no que não podemos ver. Porque não podemos ver o seu cuidado por nós, não podemos ver os anjos a nos proteger, não podemos ver os santos espíritos a interceder por nós, mas temos certeza de que estas coisas estão a nos ajudar, estão a nos consolar e a nos confortar. E daí, ó Pai, que temos nosso alento, temos forças para continuar seguindo. Amém. Meu Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta mensagem. Amém. Que a mesma, Pai, não termine aqui, mas que ela, Pai, continue sendo pregada todas as vezes que o sofrimento bater na nossa porta. Amém. E temos certeza de que Ele não é eterno, mas a vida que o Senhor quer nos dar, essa sim, é eterna. Amém. Uma vida isenta de dor, sofrimento e morte. Obrigado, Pai. Não merecemos tanto, mas o teu amor é maior do que tudo que possamos imaginar aqui nesta terra, Pai. Amém, Senhor. E é com este amor que nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.